E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o G4 do Band Esporte, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Massa trazendo as últimas informações aí do nosso Verdão. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Para falar do Palmeiras, que a grande preocupação do Palmeiras, meu Deus, é tentar recuperar o Veiga. Massa. Que problema, hein? É um problema, sim, tem que recuperar. É importante Não, pode ter, ter o mas... Veiga pro Palmeiras, porque é um mistério, né? Entender o que aconteceu com ele. Porque ele é um jogador de muito boa qualidade, né? Tudo vai depender do encaixe do Andrés, né? Por quê? O Veiga e o Maurício são mais meias atacantes, né? Jogadores que entram mais na área, que estão mais para definição. Não são jogadores do passe, da pifada, como gosta de dizer o Versa, né? A pifada, aquele passe que pega o jogador do time dele em condições. Então, aonde eles vão se encaixar é uma coisa para o Abel Ferreira, que, aliás, dentro do clube, tem aquilo, ó, meu irmão. O quê? Você teve tudo. Ah, sim. O quê? Tá tendo cobrança? Todos. Claro, todos não é jogadores. cobrança, não é só jogar, não é cobrança só pelo resultado do jogo, melhorar, não. Isso aí acontece. É para renovar o contrato, cara. Ah, Porque nós estamos no Foi mês montado- 9. Foi montado Isso. um elenco Então, a médio prazo. Porque a gente, Muito a gente tem que olhar o para trás-mente, né? O para trás-mente qual era? Faço o melhor que posso com os recursos que tenho, lembra? Sim. Então pegou lá o Sim, estoque era uma Alexandre frase- Matos, Certo. mais a base, certo? Com isso foram 10 títulos. Fazendo mais com menos. Exato, beleza. A partir do meio do ano passado, o Palmeiras começa a vender jogador para valer mesmo. Henrique, Estevão, Vitor Reis, 3 bala. E aí chega-se à conclusão que é preciso remontar o elenco. Então, alguns jogadores foram saindo, né? A gente tem da espinha dorsal até os jovens, Gabriel Menino, Veron, da espinha dorsal campeão da Libertadores de 21, cara, não tem quase mais ninguém, certo? O Lua foi embora, o Vinha foi embora, o Marcos Rocha foi embora, o emblemático lance do arremesso lateral, quem vai bater é o Marcos Rocha, com o Cuca ali, logo depois do gol que o Rony veio tomar água do lado de cá. Sim, na Entendeu? Libertadores. Da Libertadores, do Contra o título de Santos. 20, Então, aquele elenco foi completamente desfeito. Bora lá. Quando o Maurício, quando ele reclama de reforços, ele faz uma viagem com o Maurício por Equador, Maurício Gagliotti. Gagliotti, Então, e o antes da Maurício, Leila, né? Isso, antes da Leila ainda. E o Maurício pega as contas do clube e mostra para ele lá na primeira classe, sei lá, onde que ele estava dentro do avião. Falou, ó, a gente subiu a base porque a gente investiu muito, 500 milhões no curto prazo, para pagar naquele ano. Então não vai dar para fazer nada, você vai ter que realmente usar o estoque. E ele passa a usar, e ele entendeu e passou a usar. Vocês se lembram? Uma das falas dele quando o Paulinho volta ao Brasil, que ele, num jogo Palmeiras e Atlético, ele fala, eu quis tanto esse jogador, o jogador tá lá. O Felipe Anderson foi contratado no meio do ano passado e ele falou, esse tipo de jogador não precisa perguntar ao treinador, o jogador tá lá. O Andréas Pereira, ele falou agora, na última coletiva, esse tipo de jogador não precisa falar comigo, pode trazer o jogador tá lá. O Paulinho tá machucado, ok. O Vitor Roque, a mesma fala. Então, a espinha dorsal está de novo construída. Ainda o Everton, com um goleiro mais jovem para sucedê-lo, Gustavo Gomes mantido, Piquerez com contrato até 2049 para ser um dos líderes do elenco, Paulinho, Felipe Anderson e Andrés Pereira. Além do Aníbal, que eles botam fé ainda nele, que ele vai exercer essa liderança, apesar daquele erro no jogo contra o Corinthians, né? E então, cara, agora é renovar o contrato. Não sou eu que estou dizendo. Se é bom, se é ruim, Palmeiras, isso é uma outra discussão. Mas agora é a mesma coisa que eu fazer a festa de aniversário do Tirone, certo? Com tudo que ele pediu tudo, cara. Tem gás hélio,
bexiga que voa, palhaço, entendeu? Mulher barbada, todas as coisas que ele gosta, o circo todo tá lá, tá pronto. E ele não aparece. Ele não aparece na festa, cara. Então, sabe, isso precisa resolver. Porque o Palmeiras, se ele decidir não resolver, não ficar dia 4 de dezembro, ele tem um elenco montado também por ele, certo? E não vai ter 700 milhões para contratar de novo. Esquece isso. Esses 700 milhões vocês vão dividir em 4 anos. O que pode ter, vendi o Giai, eu pego um jogador. Se o Vitor Roque estourar, for para a Copa do Mundo ano que vem, depois da Copa você vende o Vitor Roque, né? Aí você contrata outro, porque o Flaco, agora na seleção da Argentina, pode ser que aconteça um movimento em dezembro, no meio do ano que vem. São 2 ou 3 jogadores que podem sair e vão entrar outros, né? O Palmeiras não vai vender o Andréas por 15 milhões de euros. Deu para entender o raciocínio? Sim. E aí precisa um treinador que possa entender isso rapidamente, porque a vida não vai parar, o ano não vai parar, né? Então, 5 de janeiro tem reapresentação, aí tem o maldito diploma que tem que jogar, se perder pro Corinthians de novo vai doer o furúnculo, então vai começar tudo de novo, é assim que funciona, entendeu? E o Palmeiras precisa dessa decisão, e isso precisa andar. Então, o nosso palestra, que é o pai da notícia, escreveu ontem, muito bom, aliás, acompanhe, que existe um incômodo. Falou, vem cá, aí, você teve tudo que quis, sabe? O incômodo não é pelo rendimento do time, Não, é pela não. falta de definição. Agora, Eu falo que isso acontece diariamente, Sim, né? mas tem O uma... próprio Anderson Barros admitiu, olha, as coisas não estão andando bem. Ele falou na entrevista para o André recentemente, né? Mas nisso tem uma questão. Vamos supor que chegue no fim do ano e o Palmeiras não tenha conquistado nada. Eu sei que lá dentro, que nada entra lá dentro e que os caras estão decididos, vão fazer, mas será que vai ser razoável renovar com o Abel? Se ele vai querer, se a torcida vai querer, depois de tudo que aconteceu? Se o time passar em branco esse ano? Me parece que ele mesmo hesita. Não por conta da proposta financeira do Palmeiras ou pelo elenco montado. Mas se ele está afim. Afim e se considerando capaz de. Que eu acho que também tem essa situação. Sim. Agora, eu entendo, porque eu acho que o Massini gosta muito, e o Palmeiras gosta muito com a Leila e o Barros, de pensar a médio e longo prazo. Diferentemente do Flamengo e de outros times. Agora, cara, qualquer treinador do planeta, se o Abel não ficar, gostaria de assumir o Palmeiras esse elenco. Qualquer treinador do planeta. Sim. Então, não há essa preocupação. Então. Agora, não dá para esperar até 4 de dezembro, né? Eu não duvido que a Leila gostaria de ter anunciado essa renovação, conhecendo ela, no aniversário do clube. Já passou, mas já passou o dia do aniversário era... Olha, eu não duvido não, que ela queria muito ter anunciado isso aí. Se o Palmeiras não chegar aonde a gente espera em termos de rendimento, em termos de conquista e tal, se um outro treinador com esse elenco não faria melhor. É que parece um pecado, né? Porque com um técnico que foi tão vitorioso, tão importante, tão fenomenal, parece ser sempre a melhor opção. Só que se fechar o ano sem ganhar nada, vai ter essa discussão. Aí ela vai estar na mesa. Nem sempre é. Se outro treinador não poderia fazer melhor, vai estar na mesa. Vai estar aqui fora, lá dentro não. Tudo bem, não, então, mas... Sim, não, eu só tô deixando claro, tá? Lá dentro é super compreensível, então, os caras já conhecem a pessoa. Mas ela pode estar no lá dentro, pode não estar para a Leila e para o Anderson Barros, mas pode estar para o Abel. Puta, fui xingado aqui, não foi, bom, aí é a questão dele. Se eu mesmo não quiser, tô desgastado pra caramba, aí, envelheci 60 anos em 5. Aí é uma questão dele. Agora, não dá pra esperar até dezembro. Eu sei disso, mas concorda que... Eu concordo, pode ser. Se ele tem a faca e o queijo na mão, tá todo mundo assina. Tá na mão dele. Não dá pra esperar até dezembro. De novo, é uma preocupação do Palmeiras atual, do Palmeiras constante, do Palmeiras que muda pouco e tal. Outro dia, você me mostrou de manhã, tirou a lista dos treinadores. O Sampaoli entrou no Atlético, voltou para o Atlético. A lista dos treinadores por clube, o tempo de cada um. Né? Então, assim, fora o Abel, tem o Rogério com mais de um ano, com alguma coisa, que
renovou o contrato recentemente. Os outros times, inclusive o Flamengo, trocam de técnico ou colocam um técnico para assumir no começo da temporada, às vezes no meio da temporada. Essa situação ideal do Palmeiras, ela não é comum no futebol brasileiro. E muitas vezes, como foi o caso do Abel, o cara entra no meio do caminho e é melhor do que o antecessor. Certo? Ele não era o plano A, lembra? Não, né? Então, pode ter uma mudança. Eu acho que o mais importante é o seguinte, o Palmeiras tem um time, um elenco formidável, saudável, por alguns anos aí. Todo mundo contrato longo. Então, o treinador, se ele não tiver com esse elenco chegado a um aumento de desempenho que a gente espera, talvez seja a hora dele sair, do Palmeiras trocar e tal. Eu não vejo a principal preocupação, jogador, o Palmeiras tem pelos próximos 3, 4 anos. Cara, só uma coisa, você está me remetendo o que aconteceu com o Tite no Corinthians em 2011. Evidente, esse é o melhor exemplo. O Corinthians é campeão brasileiro. Só que aí o staff dele, que era o Gilmar Veloz, cara, embaçando, o Tite embaçando. Chegou uma hora que o Corinthians se irritou, o Tite estava nos Estados Unidos. E aí o Gilmar demorando, tal, não sei o quê. O Corinthians falou, cara, chega, você é campeão brasileiro, mas não dá, eu preciso tomar minha decisão. O Tite, do meio do parque da Disney, liga lá, ô Gilmar, o que está acontecendo aí? Eu quero renovar. Vocês estão demorando. E ele, porque o Corinthians estava cansando, e o Corinthians ia largar a mão. E não ia viver nada do que viveram juntos em 2012. Mas quase rodou o cara que em 2011 tinha sido campeão brasileiro. Mas aí teve o outro momento, pós-glória. Aí pós-glória. Em que a nova direção toma a decisão. Não, nós queremos trocar o treinador porque o Tite não está fazendo o que a gente imaginava. Reformular o elenco, blá, 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 né? Mesmo já tendo todas as conquistas. Porque ia trocar o presidente. Nos acompanha aqui o Ricardo Campos, manda mensagem falando, aproveitando o papo se o Abel sair, tem que ver quem vem. No Brasil não temos. Tem isso também. Então. Não vai ter um técnico brasileiro, caso o Abel resolva... Mas pelo salário que o Abel ganha, você traz qualquer europeu, mas numa tranquilidade... Você traz um Leonardo Jardim. Que eu traz, claro. Ah, sim, traz. O Arthur Jorge de volta, pois facilmente. Sim. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!